Olá e bem-vindos ao Em Cartaz especial com uma agenda de filmes para o seu final de semana. Durante o programa de hoje, além de ficar por dentro da agenda de filmes deste sábado e domingo, você também vai conferir notícias, bastidores e entrevistas exclusivas. Apesar dessa ser apenas a segunda edição do Brasília Film Festival em Londres, os filmes brasileiros têm percorrido o mundo afora. É hora de conhecer um pouco da história do festival e da Infinito, a empresa que tem levado o cinema nacional aos 4 cantos do mundo. Apesar de estar acontecendo em Londres apenas pela segunda vez, o Brazilian Film Festival é um fruto já maduro da Infinito, uma empresa que tem levado o cinema brasileiro aos 4 cantos do mundo. Além de filmes, a música e fotografia têm sido ingredientes indispensáveis para mostrar a diversidade do Brasil no circuito cultural, resultado de uma relação da Infinito com a história do cinema brasileiro, que já tem mais de uma década. Trazendo 28 festivais de cinema na bagagem, nos últimos 14 anos, a empresa realizou também 22 turnês internacionais de música, exposições de artes plásticas, amostras fotográficas e apresentações teatrais. Com uma forte preocupação social, o trabalho da Infinito tem ido além do tapete vermelho e entre uma premiere e outra, projetos como o Beabá do Cinema Nacional usa a 7ª arte como ferramenta de ensino para crianças. Sabe? Eu acho que quando você consegue reunir um mosaico, um painel da atual produção brasileira num espaço só, em outro país, e você atrai o público desse país, a imprensa desse país, você está fazendo abrindo um espaço para o cinema brasileiro que não é comum. Este ano, o Brazilian Film Festival está passando por Canudos, Buenos Aires, Miami, Nova York, Vancouver, Roma, Londres, Istambul, Madrid e Barcelona. Na última quarta-feira, um coquetel realizado na sede do British Academy of Films and Television Arts, o BAFTA, marcou a abertura oficial do evento e a jornalista Cristina Ramírez foi conferir de perto a primeira noite do segundo Brasília Film Festival e bater um papo com convidados e profissionais que estão reescrevendo a história do cinema brasileiro. Reunindo importantes nomes que estão por trás do enorme sucesso do cinema nacional ao redor do mundo, a abertura oficial do segundo Brazilian Film Festival em Londres marcou a largada para uma avalanche de produções que estarão na tela do Cine Apollo de Piccadilly por uma semana. Isso tudo começou. Pois é, isso começou há 14 anos atrás. Nós estávamos em Miami, eu e minhas sócias, estudando, trabalhando, e observamos que o Brasil, naquele momento, o cinema brasileiro estava voltando com a retomada. Nós estávamos saindo da crise da Embrafilme e começando a construir uma nova forma de se fazer cinema no Brasil. E nós já trabalhávamos com cultura brasileira. Então nós pensamos que nada melhor do que representar um país, apresentar a potencialidade de um país por meio dessa ferramenta maravilhosa que é o cinema. Porque por meio do cinema você vende tudo de um país. Você vende música, gastronomia, você vende ideias, você vende turismo, você vende negócios e produtos. Representando o longa-metragem Lula, o Filho do Brasil, as produtoras Paula e Lucy Barreto aproveitaram para conversar com a diversificada plateia sobre o processo de filmagem. E Paula Barreto, uma carioca que conhece o cinema brasileiro como ninguém, falou com exclusividade para o Em Cartaz. Acho que é uma honra. Eu acho que é a primeira vez que a gente participa com as meninas do Infinito aqui de Londres. A gente já participa com elas desde o primeiro, em 94, quando elas começaram em Miami. A gente participou com um quadrilho, com o filme do Fábio, dirigido pelo Fábio, que depois foi indicado ao Oscar. Então é uma honra. Eu acho que a Inglaterra é um grande mercado, tem várias oportunidades, grandes oportunidades para os produtores brasileiros estarem aqui, principalmente no Marketplace, que começa sexta-feira, e conversando com os produtores e distribuidores ingleses para descobrir novas oportunidades de coprodução. E é justamente isso que eu ia te perguntar, porque depende da cidade onde o filme é lançado e até mesmo do país, vocês têm um retorno diferente com relação a isso. Qual que é a grande expectativa com relação a Londres? Olha, o filme, até agora a gente passou esse filme na América do Sul, em 2 países, na América Central, no México, e nos Estados Unidos a gente passou em Nova York, em Miami e em Los Angeles. Na Europa essa é a primeira vez. Então até agora
eu acho que o público que mais se emocionou e se identificou com o filme é o americano. E eu acho que o inglês também vai se identificar, porque são países acostumados ao sucesso, a buscarem o sucesso desde que o ser humano americano ou inglês nasce, está acostumado, é educado a buscar o sucesso. E como esse filme é uma história de sucesso, de uma pessoa que sai do nada, né, de uma família que sai do nada, da mais absoluta miséria, e consegue, né, com obstinação, tenacidade, teimosia, consegue suplantar todas as barreiras e conseguir chegar ao seu objetivo, eu acho que o público gosta muito. E eu acho que tem tudo para agradar ao público inglês. O filme realmente é um filme emocionante, um filme que conta essa história dramática. E vocês esperavam realmente uma repercussão tão grande como o filme teve? Quando vocês estavam lá produzindo e trabalhando no dia a dia, vocês imaginavam que fosse ser assim, essa coisa tão comentada, tão emocionante, justamente sobre o atual presidente do Brasil? A gente tinha uma ideia, mas sempre você ter uma ideia, né, uma expectativa do que vai acontecer, geralmente essa expectativa não se conforma, ela não se confirma, ela se suplantou. Realmente nós tivemos um assédio desde o primeiro minuto que a gente participou publicamente, que a gente estava produzindo o filme. Durante as filmagens foi uma loucura, a gente tinha 2 assessorias de imprensa cuidando da imprensa o tempo todo, porque era todos os dias de filmagem, muita gente da imprensa no Brasil acompanhando. Depois a gente teve, né, durante o lançamento do filme, pré-lançamento, os festivais todos que participamos, tivemos muito assédio da imprensa e eu acho que a gente estava preparado. Não estava tão preparado, mas estávamos preparados. Tanto eu e o Fábio estávamos preparados para receber o assédio. Vocês não pensam numa segunda produção seguindo isso, só que depois dos anos 80? Olha, eu acho que o que levou a gente a produzir esse filme é justamente a gente não conhecer a história dele. A gente viajava muito e a gente era muito indagado no exterior. Quem é o Lula? Quem é o Lula? E a gente mesmo não sabia, na realidade, quem era o Lula. A gente só sabia da história depois dos anos 80. Então, a nossa intenção foi descobrir quem era o Lula, para poder mostrar, tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros, quem é o nosso presidente. Eu acho que a gente não tem interesse em contar a história que já é pública. Porque depois de 1980, ele se tornou um homem público, com a fundação do PT e com as tentativas de ser presidente que não sucederam. Então, acho que o interesse era contar para todo mundo quem é essa pessoa. E na sexta-feira, mais convidados e profissionais de peso do cinema brasileiro retornam ao BAFTA para um workshop sobre a indústria cinematográfica. O festival segue até domingo, dia 5 de setembro, com filmes sendo exibidos diariamente no Apollo Cinema e uma amostra paralela no South Bank Center. O Em Cartaz foi dar uma olhada nos bastidores de gravação do filme Tempos de Paz, uma das atrações do 2º Brasília Film Festival, que atraiu sucesso de público e crítica durante a sua exibição em Londres. Quem for ao Apollo Cinema de Piccadilly no dia 5 de setembro vai poder conferir Tempos de Paz, do aclamado diretor Daniel Filho, responsável por filmes brasileiros de sucesso como Se Eu Fosse Você, e que também faz uma pequena participação no filme. Em Tempos de Paz, adaptação da peça de teatro Novas Diretrizes em Tempos de Paz, o diretor registra o embate entre um interrogador alfandegário e ex-torturador da polícia de Getúlio Vargas e um refugiado polonês, que é tido como suspeito de ser um nazista fugitivo. O filme se passa em abril de 1945, quando o Brasil ainda era aliado dos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha dos nazistas. E na tela, o ator Tony Ramos interpreta o interrogador alfandegário. Já o ator Dan Stulbach repete o mesmo papel que fez nos palcos do teatro brasileiro como imigrante, que não vê a hora de entrar no Brasil. Encontro de duas culturas e de duas vidas, basicamente, né?
Duas culturas vitimadas pela brutalidade. Inicialmente, o filme seria apenas um registro em vídeo da peça de teatro, que recebeu o Prêmio Shell em 2001, quando estava em cartaz no Brasil. Mas o projeto cresceu, para a surpresa dos próprios envolvidos. A única coisa que me dava uma certa suspeita que talvez o filme acontecesse era porque era o Daniel Filho. Esse filme, ele apresenta vários desafios. Eu fui fascinado por ele, né? Pela história. Mas só contar a história aquela que eu vi no palco e tentar transformá-la num filme já é um enorme desafio. E o que era para ser apenas uma peça gravada em DVD acabou se transformando em um longa-metragem que promete emocionar a plateia que for conferir Tempos de Paz, como parte da programação oficial do 2º Brazilian Film Festival em Londres. É um filme de várias pessoas que gostaram de contar aquela história, porque o projeto era bom. Isso também me torna um filme muito especial, quer dizer, ter tido tanta gente envolvida numa ideia proposta, né? Eu acho que o filme narra e pede no final, no meio disso tudo, que parece que é uma coisa política ou que é uma coisa racional, ele é colocado de uma forma emocional, totalmente emocional pela peça, e termina com uma esperança de tempo de paz. Falando de bastidores, o que rola entre uma cena e outra, ou o que ainda está para acontecer, às vezes é tão ou mais interessante do que o filme pronto. Hora de dar uma conferida nas notícias do cinema. Sylvester Stallone continua rendendo polêmica com Os Mercenários, um dos filmes de maior orçamento já filmados no Brasil, no qual ele atua e produz. Primeiro, o ator deu uma entrevista no mês passado, falando que escolheu o país porque no Brasil é possível atirar nos outros, explodir coisas e as pessoas ainda dizem obrigado. Mas a ironia do ator, fazendo alusão ao conhecido fato de que no Brasil os estrangeiros podem fazer o que bem entendem, não parou por aí. Ao que parece, Stallone andou confundindo hospitalidade com liberdade e, segundo a revista Veja, deixou várias dívidas com produtoras brasileiras, motoristas e até guarda-costas. Depois de emprestar o seu tempero latino para filmes internacionais como Charlie Angels e Love Actually, o brasileiro Rodrigo Santoro interpreta um jovem rebelde da Guerra Civil Espanhola no filme There Be Dragons, dirigido pelo cineasta britânico Roland Joffé, e que está sendo filmado em Buenos Aires. A obra, sem data prevista de estreia, conta a história de José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei. Além de Rodrigo Santoro, o filme traz no elenco atores como Charlie Cox e a atriz ucraniana Olga Kurilenko, mais conhecida por protagonizar o 22º filme de James Bond, Quantum of Solace, ao lado do ator Daniel Craig. Mais um filme adaptado da obra de Paulo Coelho deve chegar aos cinemas em 2011. Fenômeno editorial com mais de 150 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, o escritor brasileiro nunca escondeu ser avesso a ver os seus personagens saírem das páginas dos livros para as telas. Mesmo assim, este ano, Paulo Coelho autorizou a produção do filme Brida, baseado no livro escrito em 1990. Apesar dos direitos de adaptação de outros 2 livros famosos do autor, O Alquimista e 11 Minutos, terem sido vendidos há um bom tempo, foi só no ano passado que o primeiro filme baseado em um trabalho de Paulo Coelho enfim chegou aos cinemas. O filme Comer, Rezar, Amar, novo longa-metragem estrelado por Julia Roberts, tem um ingrediente a mais do que a atriz do filme Uma Linda Mulher. Aliás, mais de um, já que a trilha sonora da obra traz uma canção interpretada por João Gilberto e outra com a cantora brasileira Bebel Gilberto, que solta a voz na faixa Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. O filme tem a direção de Ryan Murphy, conhecido pelos seriados bem-sucedidos como Nike Tuck e Glee, e é uma adaptação do best-seller homônimo de memórias da romancista americana Elizabeth Gilbert. A trilha de Comer, Rezar, Amar também conta com canções de Neil Young, Marvin Gaye e Gato Barbieri, além de 2 músicas de Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, compostas especialmente para a produção.
O Em Cartaz volta logo após os comerciais com muito mais sobre o 2º Brasília Film Festival em Londres. Não sai daí.